Olá, meus caros, beleza? Vamos continuar com a nossa aula sobre atomística. Terminei o bloco passado falando sobre a representação de qualquer tipo de elemento químico com as suas informações relativas ao número de prótons, ao número de massa e a possibilidade de ter ou não a presença de carga indicada. Só para retomar, nós temos esse slide como slide final da aula e aqui pode ou não aparecer a carga. Se não aparece carga, a carga é igual a zero. Vou fazer um comentário com vocês. Muitas vezes vocês vão encontrar o númerozinho zero em cima do símbolo, principalmente quando nós tivermos átomos de natureza metálica. Por exemplo, é comum você encontrar algo assim, o que significa que aqui o ferro está no estado neutro. Você pode encontrar também algo assim, cobre no estado neutro. E aí, moçada, sempre que nós tivermos um metal no estado neutro, nas condições normais, excetuando o metal mercúrio, você já pode lembrar que esse cara está no estado sólido, tá bom? É um bisuzinho para que você já comece a ficar atento sobre estados físicos de alguns elementos químicos, beleza? Agora eu vou prosseguir com um tipo de partícula muito especial e que você não pode errar mais. Não pode errar mais. Eu vou estudar com vocês aqui os íons. O que são os íons? Como eles são formados? Os íons, eles são produzidos sob duas possibilidades. Um átomo neutro, no seu estado fundamental, ele pode ganhar elétrons ou ele pode perder elétrons. Se acontecer uma dessas duas coisas, nós vamos ter a formação de um íon. Belezinha? Então vamos estudar essas partículas? Vamos? Preparados? Então vamos nessa. O que é um íon? Então, íon. Vamos colocar aqui, ó, íon. Vamos colocar alguma informação, né? Algumas informações. Eles são formado quando um átomo neutro ganha ou perde, e a partícula que ele ganha ou perde é elétron. Pode ser mais do que um, por isso eu coloquei no plural. Daí, meus caros, automaticamente a gente passa a ter uma desigualdade. No átomo neutro, a gente tinha igualdade na quantidade de prótons e de elétrons. Quando o cara varia a sua quantidade de elétrons, por isso que o elétron não é uma partícula boa para identificar alguém, porque é variável. Você deve ter uma partícula fixa que identifique alguém, que são os prótons. A quantidade de prótons nunca muda para um elemento químico. Se ela mudar, é porque você mudou de elemento químico. Beleza? Vamos prosseguir. Nós podemos ter duas possibilidades, quando o átomo ganha ou quando ele perde elétrons. Daí, o que eu vou trazer aqui para vocês? Quando ele ganha elétrons, que eu vou chamar aqui de recebe elétrons, quando ele ganha elétrons, a gente passa a ter um ânion. O que é um ânion? Um ânion é um íon negativo. Portanto, a representação dele vai ter uma carga negativa. Por que carga negativa? Porque ele ganhou alguém que tem uma representação negativa. É atribuído ao elétron uma representação negativa. Se o cara ganha um negativo, ele fica negativo. Entenderam? E nós temos a segunda possibilidade, quando ele perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai ser chamado de cátion. E a representação dele vai ser com uma carga positiva.
Professor, explica isso melhor. Claro que eu vou explicar. Eu estou aqui justamente para que você não tenha dúvida, para que você não quebre seu coquinho. Oi, coquinho. Coquinho está com sono, tadinho, está até de ponta cabeça. Então você não quebra seu coquinho, nem eu quebro o meu coquinho, tá certo? Vamos prosseguir? Vejamos aqui. Eu vou pegar 2 exemplos clássicos para que vocês compreendam. Eu vou comparar o átomo neutro e aí a possibilidade de formação de um cátion ou para um ânion. Prestem atenção nesta criaturinha. Vamos pegar o átomo de sódio. Sódio. Quando você não encontra nada, vamos colocar aqui esta representação. Número de prótons é 11. 11. A massa pouco importa, mas só para que você compreenda. Esse cara, você não está vendo nenhuma carga aqui, certo? Não está vendo nenhuma carga aqui. Se você não está vendo nenhuma carga, significa que essa carga é zero. Se essa carga é zero, nós estamos falando de um átomo neutro. Neutro. Pessoal, esse cara ele tem 11 prótons. 11 prótons. Se a carga é zero, ele tem 11 elétrons. Portanto, vamos dizer assim que ele tem 11 cargas positivas e ele tem 11 cargas negativas. Quando você fizer a soma, dá zero, que é esse zero aqui. Beleza? Mas, por um processo qualquer que recebe um nome de oxidação, esse cara ele vai perder um elétron. Vejam, é assim que a gente representa a perda de elétron. E essa perda de elétrons, ela recebe um nome. Qual o nome, professor? Oxidação. Nós já vamos adiantando alguns conhecimentos para vocês, que quando aparecer, você não tem mais nenhum tipo de receio em determinar a transformação. Se esse cara perdeu um elétron, como é que vai ser a representação dele? Ele já não pode mais ser chamado de átomo. Ele pode ser chamado de partícula, mas ele pode ser chamado de íon. E mais especificamente o tipo de íon que ele é, cátion. Então a gente não fala mais átomo de sódio, a gente fala cátion sódio. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Esse cara agora, ele aqui tinha 11, 23 e aqui 0. Esse cara ele tem 11, 23 e aqui é mais. Por que é mais? Porque o Na mais, o que ele tem? Aqui é 11, então ele tem 11 prótons. E ele perdeu um elétron, ele tem 10 elétrons. Automaticamente, vamos fazer a conta. 11 cargas positivas com 10 cargas negativas, vai sobrar aqui uma carga positiva. Beleza? Portanto, meus jovens, vocês podem guardar assim. Nos cátions, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Por quê? Porque ele perde elétron. Então sejam muito bem-vindos ao mundo dos cátions. Eu costumo dizer o seguinte, ó, um bisuzinho para vocês, tá bom? Cátion. O que acontece? Ganha ou perde? Perde. E aí com que carga ele fica? Positivo. Portanto, meus jovens, nós temos aqui o bisuzinho do CPP. Cátion perde positivo. Toda vez que você encontrar alguém com a carga positiva, seja um átomo só ou um grupinho de átomos, que isso pode acontecer, você fala ali tem um cátion. Tá certo? E ali você sabe que tem naquela espécie tem mais prótons do que elétrons. E aí a gente vai passar para o segundo tipo de íon, que são os ânions. Portanto, vem aqui comigo. Eu vou pegar um exemplo clássico. Enxofre. O número atômico dele é 16 e o número de massa 32. Você está vendo carga aqui em cima? Está vendo carguinha aqui em cima? Não, né? Portanto, ele é um átomo neutro. Professor, o senhor vai pôr o zero ali em cima? Então, cara,
O enxofre não é um metal, então normalmente eu nem coloco zero. E nem para metal é necessário que tenha aquele zerinho. Só pense, se não apareceu, é porque é átomo neutro. Vamos determinar as quantidades? Então esse cara, ele é um átomo neutro. Ele tem 16 prótons e ele tem 16 elétrons. Vamos fazer a soma. 16 prótons são 16 cargas positivas. 16 elétrons são 16 cargas negativas. Quando você fizer a soma, quanto vai dar? Zero. Zero. Até aí nenhuma novidade. O problema é que agora, esse átomo de enxofre, ele ganha, por exemplo, 2 elétrons. Ele ganha 2 elétrons. Não se preocupem com 1, 2 ou 3. Isso vocês vão aprender no próximo bloco, na próxima aula, provavelmente. E aí, o que acontece, hein? Quando esse cara recebe 2 elétrons, ele acumula mais elétrons do que prótons. E como fica a representação dele? Vamos ver? Então acompanhe comigo. O enxofre, ele recebe 2 elétrons. E aí ele se transforma no S2-. Olha isso, gente. Olha isso. Vamos dar nome aos bois? Toda vez que você tiver o elétron antes da seta, o elétron antes da seta, significa que o cara recebe elétrons. Recebe elétrons. Nome desse processo: recebe. Redução. Redução. Então vejamos. Se aqui é 16 e 32, aqui continua sendo 16. E aqui continua sendo 32, porque a massa do cara não é alterada pela presença de elétrons. Lembrando que a massa do elétron é praticamente desprezível. Daí, a diferença vem agora. Vamos parar? Esse cara tem 16 prótons e tem 16 elétrons. Então ele tem 16 cargas positivas e 16 negativas. A soma dá zero. Beleza? Esse cara tem 16 prótons. Portanto, ele tem 16 cargas positivas. E agora, ele tem 18 elétrons. Automaticamente, ele tem 18 cargas negativas. Quando você fizer esse balanço, vai sobrar carga negativa. Quantas? 2. A carga dele está aqui, ó, negativa. 2 cargas negativas. Perceberam? É um simples esquema de ganhar ou perder. Quando ganha, recebe. Vem antes da seta, que a gente chama numa equação química de reagentes. Tudo recebe, redução, antes dos, vem nos reagentes os elétrons. Belezinha? Daí, meus caros, eu vou passar para vocês um resuminho, que é o seguinte: esse cara chama ânion. O que acontece com ele? Recebe elétron. Pode ser mais do que um. Processo chamado de redução. E aí, a carga negativa. A carga residual é o que sobra. Não tem como você errar isso, tá bom? Você não pode mais errar isso. Daí, moçada, é muito comum pedir para se determinar a quantidade dessas partículas. Vamos fazer um ensaio rapidinho aqui. Vou colocar um slidezinho, por exemplo, para a gente determinar quantidades de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos colocar aqui pronto. Eu tenho essas duas situações. Você já tem que ter um raciocínio. Será que eu acertei, professor? Primeira coisa, quando ele pede para determinar prótons, nêutrons e elétrons, você já pode logo de cara determinar o número de prótons. Próton, qual é a quantidade? É aquela que está lá no pezinho de próton, pezinho de positivo. Vamos ver como fica? Então, prótons está aqui no pezinho do cara. Prótons, 13.
Vamos determinar esse aqui também. Prótons, 17. 17. Se ele te pedir nêutrons, você faz a diferença entre esses valores, você vai ter nêutron. Beleza? Nêutron. Portanto, nêutrons, 27 menos 13. Automaticamente, chegamos ao valor de 14. Nêutrons, 35 menos 17. Chegamos aqui à quantidade de 18. Daí, você não pode mais errar a quantidade de elétrons. Tem muita gente que erra, porque pensa na matemática pura. Não é assim. Pensa que o elétron é uma partículazinha que tem uma carga negativa. Toda vez que você ganha ele, você ganha coisa negativa. Toda vez que você perde uma coisa negativa também. Vamos ver a quantificação desses caras? Vou colocar até uma corzinha em separado aqui. Se você observa que aqui tem 3 cargas positivas, o que você pensa? O que você deve pensar? Você deve pensar assim: perdeu o elétron, tem mais prótons, por isso tem mais prótons, por isso que ele é positivo, de prótons, perdeu. Aí, meus caros, você automaticamente vai pensar assim: se ele fosse o alumínio sem perder elétrons, ele teria 13 elétrons, mas ele perdeu quantos? Ele perdeu 3. Então a quantidade de elétrons aqui, vamos voltar, né? O professor passou o slide. Agora sim, a quantidade de elétrons aqui vai ser 10 elétrons. A quantidade de elétrons aqui vai pensar assim. Olha, como é que você tem que pensar, né? O que você vai pensar? Tem mais elétrons. Tem mais elétron. Beleza? Significa que ele ganhou o elétron. No início, você vai com esse raciocínio. Depois você vai ver que vai ficar automático. Não precisa nem ter apavoro com isso. Quantos elétrons a mais o cloro ganhou? Ele ganhou 1 elétron. Então, se ele tinha 17, ele passa a ter 18 elétrons. Vamos fazer o balanço? 13 cargas positivas, 10 cargas negativas. Tem mais positivas. Quantas? 3. Fazendo o balanço, 17 cargas positivas, 18 cargas negativas, tem mais cargas negativas. Quanto? 1 a mais. É comum aparecer alguma coisinha dessa de vez em quando para você. E aí eu digo, não pode vacilar, cara. Não pode vacilar. Tranquilos quanto a cátions e a ânions? Lembra, ânion começa com A. A quantidade de elétron aumenta. Portanto, você pode colocar aqui ânion. Ânion começa com A. De aumenta. Aumenta a quantidade de elétrons. Belezinha, meus caros? Vejo que é um assunto tranquilo. Muita gente acaba por errar um cálculo desse tipo e pode perder uma questão extremamente fácil na sua prova. Não pode cometer mais esse erro. Eu tenho um bizuzinho para passar para vocês, que seria esse bizuzinho aqui, ó. Toda vez que você tiver um íon e ele pedir para determinar a carga, PEC. O que é PEC? PEC é prótons, o E de elétron e o C de carga. Então você PEC nisso. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, esse caso do alumínio. Alumínio, prótons, 13. Elétrons é o que eu queria determinar. Carga, mais 3. Automaticamente, o que eu vou fazer? 13 é igual a elétrons mais 3. 13 menos 3 igual a quantidade de elétrons. Elétrons igual a 10. Se você não tem um raciocínio, você pode pecar. Peque sem medo, tá bom? Melhor você pecar, PEC,
e acertar do que não pecar e errar. Aí sim o pecado é maior. Beleza, meus caros? Tranquilinho o assunto de ânions. E esse assunto, ele vai se refletir, além da quantidade, ele pode se refletir na distribuição eletrônica, que é um outro assunto muito explorado pela maioria das bancas, inclusive a sua. Isso pode aparecer na sua prova. Portanto, ligadão, ligadão, não quebre o seu coquinho. Aqui, eu vou quebrar o seu coquinho, mas eu não vou quebrar o meu coquinho. Até logo, pessoal. Eu vou encerrar aqui que eu tô com sono. O gordinho vai dar outro vídeo. É isso aí, coquinho. Vamos chegar chegando, coquinho. Dá moleza não. Até o próximo vídeo. Beleza?